Vamos começar então a nossa primeira aula de conceitos básicos de oficina de robótica. Tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre as três leis da robótica. As três leis da robótica, elas foram definidas por um escritor. Elas foram definidas por um escritor russo-americano, ok? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem o seu comentário. Essa daqui vai ser a nossa primeira aula, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa primeira aula de conceitos básicos, né? A ideia é a gente definir várias aulas de vários assuntos ligados à robótica, né? E essa daqui vai ser a nossa primeira aula, ok? E de conceitos básicos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre as três leis da robótica. Agora são 23 horas e 36 minutos, tá? As três leis da robótica foram definidas por um escritor americano, vamos dizer assim, de origem russa, que se chamava Isaac Asimov, ok? Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele escreveu mais de 500 obras, tudo bem? Aonde ele se destacou principalmente na parte de ficção científica. Ele escreveu muitas e muitas obras de ficção científica, ok? E também ele escreveu muitas obras de divulgação científica. Eu mesmo, quando garoto, eu li alguns livros dele. Por exemplo, eu li Eu, Robô. Eu li o livro Eu, Robô. Certo? Nós, robôs. Nós, robôs, ok? E também Os Robôs do Amanhecer. Espera aí que eu escrevi Os Robôs do Amanhecer. Os Robôs do Amanhecer, tá? Esses três livros aí eu li quando era garoto e sempre na parte de trás dos livros vinham as três leis fundamentais da robótica, né? Que foram definidas por ele. Também li vários livros de divulgação científica do Isaac Asimov a respeito, por exemplo, do corpo humano, sobre astronomia e outros livros. Tudo bem? Bom, e o que o Asimov ele escrevia? O Isaac Asimov, ele, ao criar essas três leis, ele estava muito, vamos dizer assim, ele tinha uma visão de como os robôs poderiam auxiliar. Ele tinha uma visão de como como os robôs poderiam auxiliar e ajudar os humanos, tá? E uma outra preocupação dele era também em relação como seria essa relação, né? Como seria essa relação entre humanos e robôs, tá? Como seria a relação entre robôs e humanos? Uma outra coisa que ele procurou sempre tratar nos livros de ficção científica dele, que lidavam principalmente com robôs, era os conceitos éticos e sociais dessa relação, né? Os conceitos, tá? Éticos e sociais dessa relação. Então, ele acreditava que os robôs vão atingir um nível de
automação e aperfeiçoamento, principalmente na parte de inteligência artificial, em que vai permitir que haja o quê? Várias questões relacionadas a questões sociais, questões éticas, questões morais relacionadas ao uso dos robôs. Tudo bem? Uma outra coisa bastante interessante que ele abordava era, por exemplo, né, ele abordava bastante conceitos relacionados a robôs, né? Inteligência artificial e transhumanismo, né? O termo robôs praticamente fala por si próprio, ou seja, são máquinas com uma certa liberdade, com uma certa capacidade de simular o raciocínio humano, que possuem braços, pernas e tem um certo grau de liberdade, tá? De tal forma que elas possam interagir com os humanos de uma forma bastante complexa. É óbvio que esse tipo de robô ele vai ter, vamos dizer assim, um grau sofisticado de inteligência artificial, que pelo menos até o momento não existe. E também ele também trata em seus livros do transhumanismo. O transhumanismo diz respeito, por exemplo, à união do homem com a máquina, tá? Vamos dizer assim, é um homem parte orgânico, parte mecânico, tá? Então, vários conceitos relacionados, por exemplo, ao transhumanismo. Tudo bem? Bom, mas vamos falar então, afinal de contas, o que diz. Quais seriam as 3 leis da robótica, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que diz as 3 leis da robótica. Então, vamos lá, vamos para a primeira lei. A primeira lei da robótica, segundo Isaac Asimov, é assim: um robô não pode ferir um ser humano. Um robô não pode ferir um ser humano. Tudo bem? Ou ele não pode ferir um ser humano, ou por inação, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Permitir que algum ser humano sofra algum mal. Ok? Então é só, um robô não pode ferir um ser humano, ou seja, o robô ele teria em seu código, em seu vamos dizer assim, no núcleo do seu sistema, gravado ali que qualquer ação que ele vai executar, essa ação não pode levar ao quê? A ferir um ser humano, a causar algum dano ao ser humano. E também o robô ele não pode ser omisso, ou seja, ao perceber que um ser humano vai sofrer algum tipo de mal, por exemplo, um acidente, alguma coisa, ele não agir para que isso não aconteça. Tudo bem? Ou seja, ele deveria sempre evitar de causar algum dano a um ser humano e, ao mesmo tempo, impedir que algum dano a um ser humano possa ser. Pedir que algum dano ao ser humano venha acontecer. Por quê? Teoricamente, ou pelo menos na ficção científica, os robôs eles têm uma inteligência, vamos dizer assim, artificial, e eles têm que estar limitados por essas leis, porque vamos imaginar que eles tenham a mesma capacidade, isso na ficção, de uma pessoa. O que impediria
os robôs de repente se voltarem contra os humanos, tá? Então a ideia dessas três leis é impedir que isso aconteça. Tudo bem? Então vamos lá para a segunda lei. Vamos ver aqui para a segunda lei da robótica. Vamos ver aqui, ó. Segunda lei, ok? Um robô deve obedecer às ordens que sejam dadas por ser humanos, que sejam dadas por um ser humano. Ok? Tá? Por um ser humano, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ok? Então, qual é a ideia? Olha só. Primeira coisa aqui, um robô não pode causar um ser humano ou por inação permitir que isso aconteça. No caso da segunda lei, o robô ele é obrigado a obedecer às ordens de um ser humano. Ou seja, se se ele não fizer isso, ele vai entrar em conflito, né? O seu sistema entraria em conflito. Só que, o que acaba acontecendo? Se, vamos imaginar que um humano dá uma lei, uma ordem para que um robô venha ferir ou causar algum mal a um outro humano, aí ele não deve obedecer, tá? Ou seja, o humano pode pedir para o robô lavar a louça, varrer a casa, carregar as caixas, lavar o carro, carregar crianças e assim vai, tudo bem? Só que um humano não pode falar, por exemplo, um robô para ele ir, por exemplo, bater em um outro humano, porque isso daí entraria em conflito com a primeira lei. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a terceira lei. A terceira lei da robótica, segundo Asimov, diz que um robô deve proteger sua própria integridade, sua própria existência. Tá? Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito, tá? Não entre em conflito com a primeira lei ou com a segunda lei. Ok? Então, olha só. O que diz o seguinte? Por exemplo, um robô ele deve proteger sua própria existência. Por exemplo, se ele for atravessar a rua e de repente aparece um caminhão, ele deve atravessar a rua de uma forma mais rápida para evitar que o caminhão acerte ele. Por exemplo, se está pegando fogo em um lugar, ele deve tentar sair dali para que ele não sofra nenhum dano. Tá? Desde que isso não entre em conflito com a primeira lei ou com a segunda lei. Por exemplo, vamos imaginar um robô, por exemplo, uma casa pegando fogo e tem uma criança lá dentro. Então, um outro humano dá ordem para o robô entrar lá e salvar a criança. Só que, historicamente, ele estaria colocando a sua própria existência em risco. Ou seja, ele não estaria se protegendo, porque ele poderia se queimar e se danificar. Mas aí ele não
esse sentido de proteção, esse sistema, essa ideia de se autoproteger, não pode entrar em conflito com a primeira e com a segunda lei. Ou seja, ao se proteger, ele não pode causar mal para um humano ou por inação deixar com que um humano sofra alguma coisa. Então, pela terceira lei, o robô ele deve se proteger, mas ele pode até se sacrificar a sua própria existência para obedecer à primeira e segunda lei, ou seja, não causar mal a nenhum humano ou deixar que algum humano sofra algum mal em virtude da sua não ação, da sua inação. Tudo bem? Agora, o que acaba acontecendo? É óbvio que os robôs industriais e os robôs que nós temos hoje em dia, eles estão a milhões de anos-luz disso, né? Mas vamos imaginar um futuro, talvez não tão distante assim, ainda no século XXI, onde os robôs, as máquinas, os computadores venham ter algum tipo de inteligência parecida com a humana, né? Então a gente já pode imaginar, por exemplo, no sistema operacional deles, no sistema interno deles, todas as ações que eles venham a tomar já não possam entrar em conflito com essas leis, nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira. Tudo bem? Então, essa ideia que o Asimov ele teve é bastante interessante e quem sabe um dia, talvez nesse século ainda, no século XXI, ou talvez no século XXII, XXIII e assim vai, elas venham a ser aplicadas por algum engenheiro de robótica, assim, algum cientista de robótica, ele venha colocar isso no núcleo de um computador. De um computador não, de um robô. Tá bom? Então a gente continua numa próxima aula. Até a próxima.